Tem aqui um grande convidado que a gente vai embarcar nesse momento. Antes, eu quero só botar aqui a notícia que a gente vai tratar, que é isso aqui, ó. Ativistas de mais de 30 países navegam rumo a Gaza com toneladas de ajuda humanitária para romper o cerco, né? Então está aqui, notícia na tela, e o convidado é ele mesmo, que está lá participando da Flotilha da Liberdade, o Thiago Ávila. Thiago, muito bem-vindo aqui à TV 247, uma alegria ter você aqui conosco. Diga de onde você fala e explica para a gente o que é a Flotilha da Liberdade. Bom dia, Thiago. Bom dia, Léo. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia, Natália. Que prazer estar aqui com vocês. Eu estou em Istambul, gente, junto com pessoas de 30 países, mais de 1.000 pessoas, que vamos zarpar na quarta-feira com destino a Gaza. A gente está vendo o cerco que Gaza vive há quase 200 dias, mas, na verdade, um cerco desde 2007, de uma ocupação militar desde 1967, de um genocídio desde 1948. Então, nesse momento, a fome é trágica em Gaza. Nós estamos mobilizando 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos para levar em 3 barcos para desafiar o cerco ilegal de Israel contra Gaza e levar esses alimentos para as pessoas que estão precisando. A organização Save the Children disse que 27 crianças já morreram de fome. A fome atinge Gaza de uma maneira brutal. Nós precisamos impedir isso. Então, pessoas estão vindo para uma ação não violenta, extremamente corajosa, que eu já era encantado com ela, acompanhava desde 2010 e hoje estou representando o Brasil aqui nessa delegação. Tiago, a gente está te ouvindo, mas o seu som está um pouco distante, vou te pedir para falar um pouco mais perto do microfone. Você falou 5.000 toneladas de alimentos, né? Isso, melhorou, só cuidado com o ruído. Exatamente, aí. São 5.500 toneladas. Pode falar. Tá bem, vou ficar sem mexer. São 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos dentro dessa delegação. Então, é realmente algo significativo, né? A gente sabe que isso foi arrecadado ao longo de muitos meses em diversos países, Léo. Então, faz muita diferença. A ONU caracteriza que a situação de fome em Gaza já está na escala 5, que é a escala mais grave de fome, que desde que essa indexação foi criada, só foi atingida 2 vezes, na Somália em 2011 e no Sudão do Sul em 2017. Então a gente está falando que Gaza está vivendo uma das piores situações de fome existentes no mundo. É muito, muito, muito grave o que está acontecendo. Então nós estamos indo para essa ação que se assemelha a outras ações não violentas que a gente via na busca pela independência da Índia, que a gente via na busca por direitos civis nos Estados Unidos, que a gente vê em tantos outros lugares, que o povo palestino faz com muita frequência, como a gente via nas grandes marchas do retorno e tantas outras ações. E essa aqui é mais uma, só que muito ousada, para romper o cerco a Gaza e, de fato, pressionar. Eu tenho uma dúvida de como que vocês vão chegar, levar, entregar, mas eu vou passar para a Natália e aí você já responde as 2 questões. Diga lá, Natália. Oi, Thiago, tudo bom? Muito Beleza, feliz de te ver, né, nessa ação tão bonita. E eu queria perguntar em relação a isso, se você pode falar, né, em que áreas, né, vocês acreditam que essa comida vai conseguir ser distribuída por todas as regiões de Gaza? Porque eu sei que a fome está atingindo regiões diferentes. Sim, isso é muito importante, Natália, porque a situação no norte de Gaza já é considerada aquela situação da expressão em inglês. Em português chama tudo de fome, mas em inglês chama famine, que é a pior expressão em relação à catástrofe de falta de comida. No sul de Gaza já é fome, mas numa escala 3 e 4. E aí a tentativa é que leve prioritariamente para o norte de Gaza, mas vai depender dos diálogos, está em diálogo com o NORUA também, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, e com outras organizações em Gaza, porque a gente precisa de apoio para descarregar esses alimentos, né, e os medicamentos. Então, a prioridade é para quem mais precisa. Nesse momento, quem mais precisa é o norte de Gaza. E, bom, tudo isso depende de Israel não cometer mais um crime de guerra, que seria atacar a Flotilha da Liberdade, né? Como é que vocês vão entrar? Como é que vai ser a chegada, Thiago? Léo, os barcos saem daqui de Istambul na quarta-feira, a gente desembarca daqui, e daqui a gente entra em águas internacionais. A gente só sai de águas internacionais quando a gente chega na zona marítima costeira de Gaza, portanto, zona marítima palestina, a qual Israel não tem jurisdição, não poderia ter jurisdição. Então, a gente sai de águas internacionais, porque seria o território palestino, reconhecido pelo direito internacional, e a gente, a partir do momento que chega no território palestino, desembarcaria em Gaza. Esse é o trajeto da Turquia para águas internacionais, de águas internacionais para a zona marítima de Gaza, que infelizmente Israel já vem explorando petróleo e gás, deu 32 concessões no dia 30 de outubro,
para empresas. Então, é um processo difícil, mas que precisa ser denunciado, né? Então, nós estamos fazendo cumprir, inclusive, a decisão da Corte Internacional de Justiça, que disse que Israel deveria cumprir todas as obrigações de não impedir a ajuda humanitária de chegar. Então, o que nós estamos fazendo não tem nenhuma ilegalidade, ao contrário, nós estamos fazendo cumprir decisões e resoluções internacionais. Zé. Muito bem. Primeiramente, bom dia, Tiago. Parabéns aí pela missão que você está já apresentando ao povo brasileiro. E uma grande iniciativa, mais uma que você toma no seu ativismo internacionalista e solidário em favor do povo palestino. A minha preocupação, a minha pergunta vai no sentido mais ou menos do que o Léo perguntou, porque, veja, você mencionou em 2010 houve a Flotilha da Liberdade e foi atacada, mataram 10 pessoas. Então, mesmo com tudo isso que você assinalou de legalidade, etc., vocês estão tomando medidas de segurança adicionais, além de se valer da lei internacional, mas há medidas de segurança, há proteção de algum país, seja do Egito, seja da Turquia, enfim, como vocês estão enfrentando essa questão de segurança que me parece que é aguda. É muito importante mesmo, Zé, porque a situação de segurança ela é crítica. Aqui, todos os dias, nós estamos fazendo treinamento com as delegações sobre ação direta não violenta, treinamento de traumas e ferimentos, treinamento para situação de gerenciamento de crise, e no que é possível da preparação das 1.000 pessoas, as pessoas estão indo bastante conscientes, assinando termos de responsabilidade do que estão fazendo e tudo mais, como em outras ações, todas essas ações não violentas que eu citei, de lutas de libertação, também tiveram que lidar com riscos elevadíssimos, né? Não é como se no Brasil as ações que a gente fez durante o governo Bolsonaro também não tivessem riscos, né? Também já fui preso diversas vezes, já fui agredido muitas vezes pela polícia, processado, acusado, então tantas coisas acontecem em qualquer luta, só que aqui é mais crítico, como você falou, né, Zé? Então, as medidas de segurança que a gente tem tomado é de acionar todos os organismos internacionais, acionar os próprios governos dos países para que eles apoiem essa iniciativa. Seria possível e viria muito bem que os países apoiassem, por exemplo, escoltando a Flotilha da Liberdade, só que isso ainda não é uma confirmação. Lamentável, porque, por exemplo, os Estados Unidos montou uma coalizão que envolvia 16 países para combater a Nasrallah no Iêmen, por exemplo, quando fizeram o bloqueio a navios israelenses do Mar Vermelho, e os objetivos que eles dizem com essa missão que os Estados Unidos montou é para proteger mercadorias. Só que se eles podem proteger mercadorias, eles poderiam proteger pessoas também. Então, se fosse bem intencionada essa missão imperialista dos Estados Unidos, ela iria escoltando a gente até Gaza, inclusive. Só que sabemos que não é. Então, Zé, nós estamos tomando todas as medidas possíveis, mas a principal medida de segurança é a maior visibilidade possível. O cenário é outro, comparado com 2010. Hoje o mundo entendeu que Israel comete um genocídio, limpeza étnica, que é um estado de apartheid colonialista e que o sionismo é uma ideologia racista e supremacista. Então, nesse momento, as 1.000 pessoas que estão indo aqui estão indo com milhões de pessoas que estão no Reino Unido, como Natália, que estão em todos os lugares do mundo, lutando e dedicando toda a sua energia para derrotar o genocídio. A vida dessas 1.000 pessoas não é mais importante do que a vida de todas as pessoas de Gaza, as 14.000 crianças já mortas em Gaza. Então, é nesse sentido de humildade mesmo que as pessoas daqui vão sentindo mais uma formiguinha dentro desse grande formigueiro que o mundo está lutando com várias armas, várias táticas diferentes para tentar deter a maior violação da nossa época. É importantíssimo, né? O Thiago falou, eu ia perguntar exatamente o que o Zé perguntou, Natália. O Thiago está indo consciente dos riscos, né? Passo para você fazer mais uma questão aí, Natália. Então, Tiago, em relação a essa questão de segurança também, não é uma preocupação o fato de que eu entendo, né, que a situação mudou, que o mundo pode ter, a população, melhor dizendo, mundial tem uma outra visão da situação palestina, mas aparentemente os governos internacionais ainda não têm, porque nós vimos recentemente a resposta vergonhosa de governos europeus, de governos do norte global em relação a trabalhadores diplomáticos que foram assassinados por Israel. Então, em relação a isso, vocês não têm nenhuma maneira de, por exemplo, se manter a salvo, por exemplo, o salvo-conduto da ONU, essas organizações internacionais respaldando não somente a ação, mas também qualquer tipo de consequência que possa ferir a integridade física de vocês?
Isso é muito importante, Natália, porque o respaldo no sentido jurídico, institucional dos organismos internacionais nós já temos. As duas resoluções da ONU que foram aprovadas ainda no ano passado, do Conselho de Segurança, inclusive, as que não foram vetadas pelos Estados Unidos no ano passado, garantiam que Israel não poderia impedir nem criar dificuldades nem morosidade na entrega de ajuda humanitária. Né? Não estou falando da última, que era um cessar-fogo durante o período do Ramadã. Então, o Conselho de Segurança da ONU tem duas resoluções vigentes ainda sobre Israel não impedir ajuda humanitária. Além disso, a Corte Internacional de Justiça também tem uma decisão que Israel precisa cumprir sobre o risco, que está cada vez mais próximo de emitir mandados de prisão sobre as autoridades israelenses por estarem cometendo genocídio, que não poderia impedir ajuda humanitária. Então, estão sendo feitas as mobilizações. Por exemplo, quem está aqui ontem e hoje é a presidente do equivalente ao OAB nos Estados Unidos, a Bar Association, e está mobilizando todos os grupos para tentar garantir mais garantias. Só que o problema é que a gente já tem das duas maiores instâncias, a maior instância jurídica e a maior instância política, que é o Conselho de Segurança e o International Court of Justice. Então, não tem uma instância acima dessas. A questão é a força política. Então, nós estamos tentando mobilizar o máximo possível. Tem delegações aqui da África do Sul que estão mobilizando toda a mesma energia que colocaram no processo contra Israel. A gente tem uma general dos Estados Unidos aposentada que, na verdade, se retirou quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. A gente tem a ex-prefeita de Barcelona, a Ada Colau, aqui com a gente, tem comunicadores. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar força. O risco que a gente está correndo aqui não é maior do que o que as pessoas estão correndo em Gaza. A coragem das pessoas que estão aqui não é maior do que a força extraordinária coragem do povo de Gaza. É a voz dessas pessoas que nós precisamos ecoar. É a serviço delas que essas 1.000 pessoas estão indo. Então, de fato, é um risco, mas nada se compara com o risco que o povo palestino está correndo. É nosso dever fazer com todas as formas. Vocês estão fazendo muito bem, trazendo a verdade incessantemente, como vocês têm feito nesse período, e as outras pessoas daqui estão com uma tática diferente, assim como trabalhadores aeroviários na Bélgica travam os aviões que vão tentar embarcar armamentos, e na Irlanda travam os barcos que vão tentar carregar armamentos. Nos Estados Unidos, ocupam a frente da fábrica da Elbit Systems ou da Raytheon, que é porque os Estados Unidos é sócio do genocídio. É uma conjunção de vários fatores, mas de fato nós estamos vivendo um momento de genocídio e é um enfrentamento. Essa é uma das grandes batalhas do nosso tempo. Então, sem dúvida, há riscos. As pessoas daqui estão muito conscientes, as pessoas aqui têm família, têm filhos como eu, têm netos, tem gente que tem até bisneto aqui. E, de fato, estão fazendo porque acreditam que é o necessário fazer nesse momento, mas isso não é mais corajoso do que a força extraordinária do povo de Gaza. É neles que a gente se inspira. Zé, vou te passar, querendo colocar para o Thiago também, lembrando duas informações, né? Que nesse fim de semana a Câmara dos Estados Unidos aprovou mais ajuda financeira para Israel e também para a Ucrânia, reforçando isso que ele falou, né? Da cumplicidade com o genocídio. Queria ouvir do Thiago, quer dizer, como é que ele vê a situação do governo Netanyahu nesse momento, do ponto de vista internacional, mas queria te pedir para fazer mais uma questão para ele também, Zé. Muito bem. Bom esse esclarecimento que o Thiago deu, essa informação valiosíssima sobre a amplitude da composição da delegação, mencionando personalidades e instituições dos Estados Unidos. Mas, aproveitando isso, eu te perguntaria, Thiago, sobre a diversidade da delegação, quantos países são e o que mais você poderia agregar de informação sobre esta amplitude internacional na composição da delegação. Ô Zé, desculpa, travou um pouquinho aqui, eu só ouvi internacional na composição da delegação. Você poderia repetir pelo menos a última frase? Por favor? Isso, eu não sei se vocês estão me ouvindo também. A internet aqui... Sim, também. A partir da informação que você deu da amplitude da delegação, mencionando algumas figuras dos Estados Unidos, qual é a diversidade dessa composição, quantos países, e se há outras figuras de peso e outras instituições de peso na companhia de vocês? Muito importante, Zé. Não sei se vocês estão me ouvindo, tá, gente? Eu vou falar porque acredito que sim, mesmo com delay vocês vão acabar ouvindo. A composição aqui tem mais de 30 países. Tem a Freedom Flotilla, a Flotilha da Liberdade, é uma coalizão que tem 12 países muito orgânicos, que mobilizam, que fazem a maior parte da arrecadação de fundos, que são, inclusive, os donos dos barcos, né, que estão fazendo essa mobilização, e que tem mais capacidade, inclusive. Mas tem países que trazem uma delegação política nesse sentido. É o caso do Brasil. Eu sou o brasileiro daqui, mas tem o que veio do Brasil,
mas tem o Felipe, que é o coordenador de mídia internacional, inclusive, que ele é brasileiro residente na Irlanda, que é uma pessoa também excelente, não tem rede social, mas cumpre o papel coordenando os veículos internacionais que estão aqui. Agora, de outros países, tem países do sul global que vem com muita força. A delegação, uma das delegações mais mobilizadas daqui é da Malásia. A Malásia tem sido um exemplo em boicote, em ação concreta contra Israel, contra o genocídio israelense. Então, tem pessoas de diversos países também de África, mas a delegação da África do Sul é muito inspiradora, que de fato tem cumprido um papel fundamental, e tem algumas pessoas, tem um médico cirurgião da Argentina, tem uma brigada de médicos aqui muito boa, realmente inspiradora, gente que poderia estar fazendo qualquer coisa da vida e que veio aqui contribuir, e tem muitas pessoas também, Zé, que estão, como você lembrou bem, que estavam aqui em 2010, que tiveram amigos assassinados por Israel e que estão de volta, e que sempre que vêm trazem a memória dos amigos que foram assassinados também. Então, é uma coisa realmente inspiradora, assim, as pessoas que estão aqui, é muito bonito de ver, que cada pessoa que está aqui está como nós sempre estivemos aqui. Acho que agora travou, né, gente? Travou um pouquinho. Não, mas olha só, muito importante, né? Quer dizer, essa participação do Thiago, a participação do Brasil na flotilha, né, Natália? Eu acho que realmente é um exemplo, né? As pessoas aqui desejando muita sorte para ele nessa viagem. Muita sorte, muita segurança e que seja uma missão bem sucedida. Não somente, como ele disse, é muito importante esse tipo de pensamento, né? A nossa vida não vale mais do que a vida deles. E isso justamente mostra, né, a posição do mundo até então, a posição do norte global, principalmente, da mídia corporativa, principalmente do Brasil, que, né, sempre coloca as mortes dos palestinos como em uma categoria como se fossem sub-humanos, como se fossem o outro, e não como se fossem semelhantes que estão sofrendo, sendo expulsos de suas terras, sendo torturados e, obviamente, sendo assassinados. Então, eu acho isso muito bonito, esse tipo de pensamento, né? A nossa vida, e realmente a nossa vida não vale mais, não é mais importante do que a vida de ninguém. Exatamente. E é muita coragem, né? Quer dizer, que realmente, assim, quer dizer, muito desprendimento. Como é que você vê isso, Zé? Quer dizer, esse tipo de atitude, né, numa situação de alto risco, né, efetivamente. Eu acho uma demonstração de coragem, como você disse, de elevado espírito ideológico, de consciência política, de lucidez e uma ação coletiva, né, de várias organizações sociais e a entrada em cena, de uma maneira assim, muito concreta, dos movimentos sociais nessa luta de solidariedade com o povo palestino. Vejo que é um acontecimento político relevante, vai entrar na agenda política, vamos ficar atentos, realmente podem ocorrer coisas e a gente espera que nada afete a segurança dos companheiros e companheiras, mas estaremos aqui vigilantes, atentos para prestar solidariedade e divulgar este que é um grande acontecimento, na minha opinião, entra para a agenda política esta ação dos movimentos sociais. É isso aí.